Olá pessoal, nós vamos dar início hoje a mais um episódio, nosso quinto episódio do Clínica Integrada Podcast. E hoje vamos trazer um tema muito importante aqui com o nosso convidado. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, né? Agora no dia 4 de março é um dia em alusão a esse Dia Mundial da Obesidade, exatamente para a gente discutir sobre as suas variáveis importantes. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje com o Dr. Jonas sobre esse tema muito importante. Você que ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube do Clínica Integrada Podcast, não deixa de se inscrever, porque aí você vai ficar sempre recebendo a notificação sobre esses episódios, né, sobre o material novo que a gente vai colocando. Sigam também no Instagram, o Clínica Integrada Dr. Jonas Moura, que a gente sempre tem vídeos mais curtos, um material bem educativo lá nas nossas redes sociais. Estamos recebendo hoje o Dr. Jonas Moura, né? Para a gente falar um pouquinho aqui sobre obesidade. É isso aí, obrigado, doutor Everton. Obrigado a todos. Saudações a todos os netos espectadores. A obesidade é um dos problemas mais presentes e preocupantes na nossa vida hoje, tá certo? Nós estamos deparando hoje com assim, um alto índice de doenças cardiovasculares em percentual, que é infarto, derrame, morte súbita, a gente vem batendo nessa tecla aí há muito tempo. Um alto índice de câncer, que já vinha aumentando e está aumentando cada dia mais. Uns alto índice de doenças crônicas neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, as demências. Alto índice de depressão, de ansiedade, de ideação suicida. Tá? Alto índice de intoxicação do meio ambiente com os alimentos, com a nossa água, com o nosso ambiente. Mas esses alto índice de obesidade, alto índice de câncer, alto índice de doenças crônicas degenerativas, alto índice de depressão, de ansiedade, de suicídio, um alto índice de diabetes, tá? Nós há um tempo atrás já havíamos dito que tem uma série de pessoas na fila para ficar diabético, porque antes disso eles pegam a síndrome metabólica, que a gente chama de resistência insulínica. E isso a nossa medicina não está conseguindo controlar. Está conseguindo, embora de maneira nobre, só aliviar alguns efeitos, tá certo? Então, o que os colegas da cardiologia estão fazendo é apagar fogo, e tem que apagar fogo. Se não fosse eles, a coisa estaria muito, mas muito pior. Se não fosse também os nossos SAMUs, as nossas UTIs e os nossos cirurgiões para reverter todo esse caos que a obesidade traz, que é no sistema cardiovascular, tá certo? Então, esse caos que ele coloca, que a obesidade faz, não só a obesidade, mas o excesso de peso, tá certo? Então, como já se faz alusão aí, como você fala, a obesidade é uma coisa que a gente chama atenção, porque não estamos resolvendo o problema, apesar de muitos métodos de se tratar a obesidade, ainda não atingimos aquilo que a gente chama de padrão ouro, que é mexer na alimentação. Então, o paciente geralmente tem esse sobrepeso, e aí esse sobrepeso é associado a esses hábitos ruins, ele acaba virando de fato a obesidade. Exatamente. O grande problema, doutor Everton, é que as pessoas têm que entender isso, tá certo? Primeiro você começa uma alimentação com alto índice de carboidratos. Esses carboidratos são chamados finos ou ultraprocessados, ou pouquíssima quantidade de fibra. Desses carboidratos, muitos deles já modificados, transformados, tá certo? Com baixo teor de vitaminas e minerais, com alto índice de acidulante, de edulcorante, um alto índice de açúcar oculto, tá certo? Tem muita gente que fala assim, eu não consumo açúcar. Claro, o açúcar de pacote, de lata, não, mas você tem açúcar no ketchup, você tem açúcar no doce de goiaba, você tem açúcar na maioria dos alimentos que não são doces, tá certo? A cerveja, por exemplo, contém açúcar, além do álcool, que é ruim. Então, nós temos essa grande quantidade de carboidratos finos,
que são carboidratos finos e ultraprocessados? É aqueles que caem no nosso trato gastrointestinal, eles digerem com muita facilidade e eles são digeridos e há um alto índice de absorção de glicose ou frutose, tá certo? Porque o carboidrato complexo, para ele, o amido, vamos supor ali, ele tem que ser digerido antes lá no intestino para poder entrar em moléculas menores. E aí entra muita glicose na circulação porta, que é aqui que vai entrar todo para o fígado e para o pâncreas, e aí exige do pâncreas uma secreção aumentada, constante, sustentada, alta de insulina. E aí é que vem o grande problema, porque essa insulina alta demais, a célula vai entrar a glicose de forma muito intensa, muito contínua para as células, e chega um momento que a célula vai dizer, não dá mais para chegar a tanta glicose, porque a glicose em excesso, ela causa muita toxicidade celular, e ela começa a se defender, começa a não querer mais essa glicose em excesso, ela começa a ter uma resistência à entrada da glicose, que é facilitada pela insulina. Então, a célula se defende, a insulina se liga, a glicose não entra, mantém-se alta, e aí você começa a ter o que a gente chama de resistência insulínica. O pâncreas vai lá e aumenta mais ainda, e você cria aquele ciclo vicioso, aquele ciclo de alta quantidade de insulina, e ela perde a ação. Isso aí é que as pessoas precisam saber, que antes mesmo de você ter o diabetes, porque esse é o primeiro passo do diabetes tipo 2, mas antes mesmo de você ter diabetes, você já pode ter as doenças cardiovasculares, né, os infartos, derrame, morte súbita, você já pode ter o câncer. O diabetes ele vem depois, vai depender da capacidade, da reserva de insulina que cada pessoa tem. Então esse fator alimentar com esses ultraprocessados, eles hoje desempenham o papel mais importante nesse desenvolvimento da obesidade. Ele é o principal fator de risco. O alto índice de carboidratos, o alto índice de açúcar, você consome muito carboidrato. A gente tem visto aí vários tipos de dietas, por exemplo, dieta Atkins, que dá muita proteína, a própria dieta que dá mais gordura, mas todos eles, as dietas que mais funcionam hoje na nossa prática, e depois de 15 anos de prática, de consultório, com a gente mesmo, é a dieta que você bota no máximo 40% de carboidrato e limita ali a quantidade de açúcar a 25 gramas por dia. Então, assim, é muito pouco, e a gente tem que fazer isso, porque você vai gerando isso, tá? E depende da capacidade de cada pessoa. Por exemplo, um sorvete, você vai ver que ele tem muito açúcar, tá certo? Esse açúcar escondido nos alimentos, né? Escondido. Esse é um problema que na época dos nossos pais não se tinha tanto problema com a obesidade. Então, isso é muito creditado a isso, essa mudança desses alimentos ultraprocessados, ou o que mais de hábitos dessa população que mudou, que contribuiu tanto para isso. Porque eu lembro que uma época existia uma preocupação muito grande com a desnutrição infantil. E isso hoje tem se tornado um problema, a obesidade até nesse público infantil. É verdade. Foi uma mudança de hábitos. O leite da criança, que ela já consome desde o princípio, ela já vem adicionado de açúcar. Se pegar essas marcas mais modernas aí da Nestlé, por exemplo, dessas empresas, elas são adicionadas de açúcar. Então, aquilo ali já vai causando uma dependência. O açúcar causa dependência química até mais do que as drogas. E isso é ofertado para a criança desde o dia do nascimento, tá certo? O leite mesmo, ele não tem, ele só tem a lactose, que é o carboidrato, mas o resto não. Mas esses leites enlatados, a maioria deles vem adicionado de açúcar. Por exemplo, se você for num restaurante, aí você pode visitar aí esses chefs, que é pelo menos as receitas que a gente teve acesso dos principais chefs aí da cozinha, elas colocam açúcar, tá certo? Quando não coloca açúcar, coloca concentrado de laranja, que é o concentrado de frutose, para falar que redução em molho de laranja, alguma coisa assim. Isso é excesso de frutose. Então, por quê? Além do carboidrato, além do alto índice de açúcar, nós temos também o alto índice de sal,
o alto consumo de sal, tá? Refinado principalmente, não é um sal integral, e o excesso e o alto consumo de gorduras processadas, que a gente chama de gordura hidrogenada ou trans. Essas três coisas associadas fazem com que a gente comece a ter um excesso de peso, e isso vai gerando inflamação dentro do nosso corpo, fazendo com que você comece a ter disfunção nas artérias. O que é uma disfunção nas artérias? Elas começam a ficar inflamadas e elas começam a atrair moléculas de colesterol e começam a oxidar o colesterol, e elas começam a depositar, a atrair essas moléculas, e lá o sistema imunológico, pela inflamação, ele puxa ali as moléculas de colesterol oxidadas, e ele começa a absorver tudo isso e vão se transformando e vai obstruindo as artérias. Depende de cada um, da resistência de cada um, e aí vai acontecer, pode acontecer no coração, no rim, pode acontecer no cérebro, pode acontecer nos membros. Assim é que vai acontecer. Uma das coisas que a gente ouve muitos dos pacientes falando, que tem esses pacientes que chegam ainda com esses hábitos, com esse sobrepeso, com essa obesidade, é que eles falam muito de que esses alimentos, e o que a gente percebe é que esses alimentos, eles acabam... e aí o que eu queria saber, esses alimentos acabam dando vontade de comer mais, né? Eu queria saber o que é que esses alimentos têm de diferente, por exemplo, de uma alimentação mais saudável, onde o paciente acaba de comer, às vezes, esse alimento, como você falou, com esse ultraprocessado, com esse açúcar refinado, e 40 minutos depois, 1 hora depois, ele já está com muita vontade. Se ele consumir um alimento, por exemplo, como um sorvete de alto teor calórico, mas por que é que ele sente vontade de se alimentar novamente? Porque a frutose, que é o principal açúcar, que adoça a maioria dos alimentos processados, ela não inibe a fome. A frutose não inibe a fome. Você consumir, por exemplo, uma macaxeira, que é mais glicose, tá certo? É mais amido ali, ela vai ser transformada em glicose, ela vai inibir a fome. Mas o carboidrato processado, por 2 motivos. Primeiro, porque tem muita frutose e ela não inibe a fome, tá certo? Quem acha que comer doce, comer um açúcar vai inibir a fome, está enganado. No geral, não inibe. E também pela carga de carboidrato fino, que digere de uma vez só, entra na circulação do fígado, ali entre o fígado e o pâncreas, exige uma alta quantidade de insulina, e essa insulina ela vai colocar inicialmente a glicose para dentro das células, e aí ela vai dar mais fome ainda, porque o excesso de insulina você vai ter ansiedade, você vai querer comer mais. E aí o que acontece? O excesso de glicose na célula faz com que você reduza a quantidade de mitocôndria do nosso corpo, porque você começa a ter resistência insulínica, e aí você aumenta a quantidade de insulina para poder botar aquela glicose que antes botava com a menor quantidade. E aí você, com esse hiperinsulinismo, ele manda vários recados para a célula ao mesmo tempo. A insulina é um hormônio de alta hierarquia. Ela tem um poder energético muito grande. Então ela faz várias funções ao mesmo tempo. Então, para uma parte da célula, ela vai mandar, principalmente para o citoplasma, ela vai mandar fazer síntese de gordura. Para outra parte da célula, que a gente chama uma organela muito importante, que a gente chama de mitocôndria, ela vai diminuir o número de mitocôndrias, porque ela vai barrar a quebra de gordura. A quebra de gordura acontece na mitocôndria. Já a síntese é no citoplasma. Isso é o que está nos livros de bioquímica. Então, se você faz um hormônio poderoso como é a insulina, em que ela vai mandar sintetizar gordura e vai parar a quebra de gordura, e a quebra de gordura acontecendo dentro da mitocôndria, você vai ter uma crise energética, porque a mitocôndria é a usina de força do nosso corpo. Então, consumindo isso aí, você começa a diminuir o número de mitocôndrias, você começa a diminuir um nutriente importante no nosso corpo, que as pessoas e a medicina ainda não se viraram para isso, que é o oxigênio. Ele é o grande fornecedor de energia do nosso corpo, tá certo? As pessoas pensam, é só 10 a 15% que o alimento fornece, o resto é o oxigênio.
Então, você fazendo um alto consumo de carboidrato, você diminui absurdamente a quantidade de oxigênio no seu corpo. A oxigenação, por quê? Porque você diminui o número de mitocôndrias. As mitocôndrias começam a diminuírem, tá certo? A célula, ela tudo tem um porquê e tudo tem uma função. Ela não fica coisa ali estocada, a não ser gordura. Então, ela vai fazer com que a mitocôndria se acabe, porque não vai ter queima de gordura. Vai começar a ter muita insulina. Você vai ter, a insulina vai mandar você consumir mais, porque há uma crise energética. O cérebro manda que você consumir mais. Você tem ansiedade, começa a ter ansiedade, começa a comer a consumir mais alimentos energéticos. Você cria esse ciclo vicioso. E aí você consome mais glicose, você tem mais insulina, você vai ter menos energia e aí a fome vai ficar o tempo todo. E você cria esse ciclo vicioso. As pessoas acham isso muito ruim, porque quando você tem que diminuir o carboidrato, a pessoa entra numa crise energética primeiro, maior ainda naquele momento ali, mas depois ela vai indo, vai começando a aumentar o número de mitocôndrias, vai diminuindo a glicose, vai diminuindo a insulina, e aí ela começa a queimar a gordura e gerar mais energia. Que aí isso traz aqueles sintomas que o paciente se queixa às vezes no início desse tratamento. Quando eu fico mais de 1 hora sem comer, eu já estou tremendo, a visão fica turva. Ele não quer passar por aquela turbulência inicial. É por isso que o jejum, doutor Everton, ele é muito bom, porque o jejum ensina o teu corpo a queimar gordura. O jejum explode o teu corpo com oxigênio, aumenta muito, muito mesmo a oxigenação. A minha esposa, ela brinca comigo que eu não devo pular uma refeição. Claro que posso fazer isso. Você pode não tomar café, você pode não jantar, se você quiser. Quem não janta à noite dificilmente vai ter infarto, tá certo? Dificilmente. Então, o que acontece? Quanto menos alimentos você comer, você vai aumentar a quantidade de mitocôndria do seu corpo, porque você vai tirar a insulina da circulação. E você tirando a insulina da circulação, você começa a aumentar a quebra de gordura que é na mitocôndria, e por quebrar cada vez mais gordura, o corpo vai gerando, as mitocôndrias vão se autogerando, elas vão se autopartindo e gerando, e você multiplica e muito o número de mitocôndrias da sua célula. Isso aí faz com que você tenha uma energia absurdamente grande, por isso que os atletas, eles têm mais energia, tá? Porque tem mais mitocôndria. E aí, essa gordura ela é uma reserva, né? Então, se você tem esses momentos de jejum, eles acabam ajudando você a fazer com que o seu corpo use essa reserva, ele aprenda a quebrar. Exatamente. Ele destrava essas vias metabólicas. Você que está acompanhando o episódio do nosso podcast, não esquece de deixar o like aqui, de curtir, de compartilhar, de salva aqui, tem o envio aqui para compartilhar, então manda para alguém que você acha que é importante, né? E fica com a gente aqui até o final, que a gente ainda vai falar um pouquinho também sobre a relação dos hormônios com a obesidade. Vamos saber aqui o que é que o Dr. Jonas acha sobre essas medicações que estão usando bastante para a obesidade, né? Então já a gente vai falar nesse... Hoje a gente continua em outro podcast, né? E outros momentos. Para não cansar ninguém, né? Exatamente. Dr. Jonas, um outro fator, né? Então todo esse fator alimentar, ele representa um peso muito importante nessa obesidade, né? Então é um fator relacionado ao hábito. Outro fator que é relacionado ao hábito, que é muito importante, que está diretamente relacionado, é o sedentarismo, né? Então hoje a gente tem, com essa vida moderna, a gente acaba, por exemplo, andando cada vez menos, né? Dando menos passos, né? Até hoje em dia existem vários dispositivos que medem a quantidade de passos que a gente dá por dia como um alerta para a gente. Então, qual é essa relação que o sedentarismo tem com a obesidade? Olha, o exercício físico, você pode ver aí vários artigos, ele tem inúmeros benefícios, tem inúmeros benefícios. O exercício físico ele serve para tudo, tá certo? Ele é um combo que vai em qualquer terapêutica. Por um único fator, porque ele aumenta a oxigenação, tá certo? Então você aumenta a circulação, você aumenta o fluxo sanguíneo, você aumenta a oxigenação. A pessoa que faz exercício, ele consome muitos litros de oxigênio a mais do que aquele que não faz, tá certo? E não importa se você vai começar hoje ou amanhã,
sempre é o momento certo para começar. Sempre. Começa hoje, vai fazendo, vai repetindo, tá certo? No começo é ruim quando você começa a fazer exercício, tá certo? E a vida nos colocou dentro de um quarto, dentro de uma sala, sentado, tá certo? Dentro de um ar-condicionado, e a gente foi ficando cada vez mais condicionados a isso. Isso diminui absurdamente o número de mitocôndrias. Por quê? Porque diminui o número de oxigenação. Você só tem mitocôndria se tiver oxigênio disponível. Se você não estimular suas células a ter mitocôndria, ela não vai ter, ela não vai fazer isso aí. Nós somos 10 trilhões de células sob o nosso comando, o comando da nossa vontade. Elas estão sob o nosso comando, elas não sabem o que fazer, elas sabem ali fazer o metabolismo dela, mas ela depende da gente, depende do que a gente dá para elas, depende do oxigênio que a gente dá para elas. Então só tem uma maneira de você melhorar a oxigenação do seu corpo, melhorar a sua saúde, é melhorar a oxigenação do seu corpo, tá certo? E você melhora quando você come menos carboidrato, quando você come menos calorias e quando você faz exercício, tá certo? Eu diria, doutor Everton, que o número 1 fator é a alimentação. Por isso que eu digo que o mundo é das nutricionistas, tá certo? E aí você vai ver que tem várias terapias aí mirabolantes para você melhorar, mas todas elas as pessoas recidivam de novo a obesidade. Eu tenho visto algumas pessoas que eu vi anteriormente fazendo alguma terapia, que eu não sou contra, mas que ficam bom, botam um shape muito legal, e aí 2 anos depois estão lá todos cheio de gordura novamente. Então assim, 2 anos depois, 1 ano, até mesmo aqueles que se submetem a um procedimento cirúrgico, tá certo? E aí isso é ruim, tá certo? O fator número 2 é o sedentarismo, sem dúvida. Então a gente, como fator número 1, a alimentação, fator número 2, o sedentarismo, mais a atividade física, que influenciam diretamente, mas tem algumas pessoas que elas destacam ou acabam enfatizando no seu dia a dia, falando, não doutor, eu tenho um excesso de peso, eu tô com essa bioimpedância desse jeito, porque eu comecei a tomar um anticoncepcional e ele aumentou meu peso, é porque eu tenho um problema na tireoide, então tem essa relação hormonal? Tem, o anticoncepcional vai aumentar aí no máximo 1, 2 quilos. A tireoide aumenta mais, porém tem tratamento. Tireoide tem tratamento. Hoje tem vários tratamentos para hipotireoidismo, né? No caso que você está falando, o hipotireoidismo, a pessoa aumenta de peso, tem edema e tal, tem fadiga matinal, porque o hormônio tireoidiano ele é ele que dita ali o metabolismo, mas nenhum deles vai suplantar ali. Eu diria que o hormônio tireoidiano, o hormônio do estresse, que é o cortisol, e a insulina são os 3 principais hormônios do corpo. Eles estão de alta hierarquia, mas a insulina é terrível. Ela talvez só perca, na minha opinião, para o cortisol. Tá certo? E aí lembrar que anticoncepcional é um hormônio modificado, que apesar da quantidade pequena que você tem ali, microgramas, mas de uma biodisponibilidade muito grande. Então o que eu quero dizer com isso? Ele tem muita força, ele tem dificuldade de ser eliminado, tá certo? Para ele vencer toda a barreira do estômago, do intestino, o fígado e fazer o efeito, e ele faz, é um hormônio muito modificado quimicamente que dá dificuldade para que as enzimas façam o ataque para fazer a metabolização. É diferente totalmente dos nossos hormônios naturais que a gente tem dentro da nossa circulação do sangue. Então, tem essa relação hormonal, mas ela depende muito do nosso hábito, Sim. né? Por quê? Porque uma alteração hormonal, mas com um bom hábito, Sim. você não teria esse ganho de peso, mas uma alteração hormonal mínima com um hábito ruim, ela é capaz de provocar todos esses danos. Na sua prática clínica, então, esse paciente que chega, que tem esse quadro de obesidade, geralmente que exames desse perfil hormonal para esse paciente que fala que tem o metabolismo lento, que tem alteração hormonal? Então, quais são os exames que o senhor costuma solicitar para verificar esse paciente? A nível bem prático, o paciente chega com excesso de peso, e aí não precisa ser a obesidade, o excesso de peso já tá configurado aí a inflamação subclínica. Você tem que pedir
o nível de insulina, tá certo? Você tem que pedir o nível de glicose, a hemoglobina glicada, a proteína que carrega os hormônios sexuais, que é o SHBG, prestem bem atenção. SHBG é muito relacionado com o metabolismo dos carboidratos, tá certo? SHBG baixo em homem e mulher, você tem que fazer os níveis de insulina e fazer a curva insulínico-glicêmica. Nós aqui no nosso consultório, doutor, a gente tem mais de 120 curvas insulínicas, onde você tem as glicemias alteradas, normais, e você vê altos níveis de insulina nas pessoas. Então, é uma coisa a ser considerada, apesar da medicina vigente não considerar o nível de insulina como fator importante, mas e aí é o seguinte, acontece o seguinte, no dia que a população começar a exigir a curva glicêmica insulínica, dosar não só a glicemia naqueles tempos, 0, 15, 30, 60, 120 minutos, mas dosar também os níveis de insulina, você vai ter uma surpresa muito grande. A gente já fez isso há uns 8 anos atrás, ou 10, e a gente confirmou que tem uma série de pessoas que têm as glicemias normais, de acordo com os guidelines, quer dizer, os protocolos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mas que tem níveis insulínicos lá em cima, contrastando com aquelas outras pessoas que têm níveis glicêmicos normais e níveis de insulínicos normais. Eles falam que não tem padrão, que a insulina varia muito, mas não. Se você fizer a curva, você vai ver. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Então, a gente tem que medir tudo isso aí, além de medir alguns parâmetros que sugerem que você tem inflamação, como, por exemplo, a proteína C reativa, ultrassensível, você tem que botar pelo método da imunoturbidimetria ou nefilometria. Você tem que medir a velocidade de hemossedimentação. Você tem que medir a gama-GT, que é uma enzima do fígado, TGP, que é a transaminase glutâmica pirúvica, e você tem que medir os níveis de ferritina, e aí é muito importante a ferritina, gente. A gente está pegando até pessoas do gênero masculino que tem ferritina baixa. Então, assim, o oxigênio é o grande nutriente do nosso corpo. Isso é sem dúvida, tá certo? Ele é não ainda reconhecido muito bom pela medicina atual, mas ele vai ser reconhecido. A oxigenação vai ser reconhecida pela nossa medicina. Eu estou aguardando esse dia. Então, e nós estamos há 10 anos difundindo isso, a oxigenação como um fator de melhoria geral da sua saúde. Então, para você ter oxigênio no sangue, para ele chegar nas suas células, apesar de você fazer a respiração e você oxigenar as células aqui no pulmão, mas ele precisa da ferritina, ele precisa do ferro. Exatamente. Ele precisa do ferro para chegar lá, ele não chega sem ter o ferro. E aí, qual que é a reserva de ferro do nosso corpo? A ferritina. Então você tem às vezes o hemograma normal, mas a ferritina está baixa. E aí é muito ruim, você vai ter a fadiga, você vai ter a indisposição do mesmo jeito, a queda de cabelo. Você vai ter uma série de sintomas que, na verdade, são sintomas que variam entre as pessoas, tá certo? São sintomas que variam entre as pessoas. Tem uns que são mais resistentes, tem outros que não. Então o que acontece? Níveis de ferritina, níveis inflamatórios, nível de insulina, níveis de SHBG, e se tiver SHBG baixo, tanto no homem como na mulher, e se tiver esses níveis alterados ali, faz a curva insulínico-glicêmica, que é a que define melhor. Se todo mundo me ouvisse, faria uma curva glicêmica insulínica para ser uma fotografia logo do hoje, desde o começo, para você ver como você vai piorando à medida que você passa o tempo. Inclusive, a gente tem muito material sobre a curva insulino-glicêmica, que a gente vai produzir um conteúdo sobre isso. Então, se você não quer perder esses conteúdos sobre a curva insulino-glicêmica, não deixe de nos seguir aqui nas redes sociais, de se inscrever no canal, porque a gente tem exatamente essa experiência do Dr. Jonas, desses pacientes, né, onde tem esses quadros diferentes do paciente que ele tem o sobrepeso para aquele paciente que já tem a obesidade, de fato, né, a diferença dessas curvas, daquele paciente que aparentemente só pelo valor de peso de balança ele até estaria dentro de um peso normal, mas a curva já está alterada, porque ele tem uma quantidade de gordura corporal maior e de músculo menor. É verdade. Assim,
Existem duas evidências, assim, de forma prática, doutor, que a glicose é terrível, tá? O excesso nela, ela é necessária, mas o excesso é terrível. É bom lembrar que o corpo sabe fazer glicose, tá? Se você não comer nenhum centavo de glicemia, de glicose, o corpo dá um jeito de fazer, tá? Isso ele já aprendeu antes de gastar. Então, o que acontece? Existem duas evidências que mostram o quanto a glicose é tóxica, o excesso de carboidrato é tóxico. Primeiro, você está diabético, você tem hipertensão e você tem um excesso de peso ou obesidade, você resolve tem uma indicação de fazer uma cirurgia bariátrica. Em uma semana, 15 dias, as pessoas começam a melhorar, tirar os remédios da diabetes, tirar os remédios de hipertensão. Olha como você vê isso aí. Isso é clássico. Infelizmente, nós não temos assim, um estudo muito abrangente em relação a isso, pelo menos até onde eu vi. Mas se você catalogar cada pessoa que é submetida à cirurgia bariátrica, vocês vão ver que essas pessoas melhoram da hipertensão, essas pessoas começam a retirar os medicamentos, tanto da pressão quanto do diabetes tipo 2, tá certo? A outra evidência, doutor Herberto, é que há um tempo atrás foi lançado um medicamento, vamos citar aqui alguns deles, canaglifosina talvez tenha sido o primeiro, empaglifosina, dapaglifosina. O que acontece? Esses medicamentos atuam no rim, fazendo com que a glicose não se reabsorva pelo rim. Por exemplo, quando o sangue passa pelo néfron, ele é filtrado, a glicose cai, depois ele volta para a circulação por um canalzinho, tá? Que ele chama de SLGT2. Essas medicações que foram descobertas, elas inibem esse canal e faz com que a glicose não volte para a circulação sanguínea e você perde glicose na urina. Sai na urina. Sai na urina. Esses medicamentos foram lançados para diabetes, tá? Para você perder glicose, para você melhorar. Com o passar dos tempos, os estudos foram mostrando que pessoas diabéticas que estavam tomando esses empaglifosina, dapaglifosina, eles foram vendo que eles melhoravam a função cardíaca das pessoas. E aí começou os estudos saírem mais, e hoje os colegas da cardiologia já prescrevem de protocolo, problemas cardiológicos, insuficiência cardíaca, às vezes deficiência ou insuficiência coronariana, prescreve já de rotina a esses inibidores, tá certo? Mostrando para nós que a glicose em excesso é tóxica. E é tóxica para todas as células, inclusive as células cardíacas, tá certo? Então essas duas evidências assim práticas nos mostram isso, tá certo? O que o excesso de peso faz com a gente. Não precisa nem ser obesidade, certo? E não tem excesso, raríssimas vezes eu peguei excesso de peso e obesidade com insulina, com níveis insulínicos baixos, tá? Quando ela está baixa em jejum, você pode fazer a curva que ela vai dar mais alta nos tempos, tá? Quando você submete o corpo a uma carga de glicose. Exatamente. E nessa perspectiva dessa saúde integral, então é muito importante isso, essa avaliação de vários hormônios, essa avaliação de fatores inflamatórios, né, de níveis de insulina, né, hormônios tireoidianos, para essa avaliação mais completa, né, que o Dr. Jonas faz, porque ela traz essa avaliação integral. E nessa avaliação integral, que o senhor preconiza, destaca, né, faz parte da sua prática diária, tem o fator emocional também. Demais. Então, o fator emocional, ele interfere também nessa obesidade, porque algumas pessoas falam que comem por ansiedade, né? Então, descontam, às vezes, aquela frustração nos alimentos. Então, isso também, quando você busca nessa abordagem do seu paciente, você busca também um olhar para isso? É importante isso aí, doutor Hébito. Eu diria assim, antes, pessoal, eu não recomendo ninguém retirar medicamentos por conta própria. Eu não recomendo. Eu não oriento retirar medicação nenhuma, principalmente a medicação que é prescrita por seu colega médico, por o meu colega médico. Então, só ele que pode fazer isso, tá certo?
Vai dizer por aí que o Dr. Jonas está mandando tirar medicamento, porque não é verdade. Eu não faço isso, tá certo? Quem tem que alterar o medicamento é o seu médico, tá certo? A nossa intenção aqui é levar informação para vocês. Aqui não é um podcast de condutas médicas, forma alguma. É só levar informação para que vocês reflitam e comecem a cuidar do seu corpo, certo? Nós, é como eu falo, são 300 ou 100 trilhões a 10 ou 100 trilhões de células sob o nosso comando, tá certo? Você é que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. A gente apenas informa e você se forma. Você falou aí, doutor Everton, na questão das emoções, da ansiedade. A gente estava discutindo aí, eu estava discutindo com meus familiares aqui, os irmãos da minha esposa, a questão da genética e epigenética, tá? Você vê hoje o seguinte, você sai com os genes, vamos botar aqui essa minha mão com os genes, eles são fixos e eles vão fazer os RNAs, o DNA que vai fazer o RNA que vai fazer proteína. Um metal tóxico que se coloca aqui, se liga num DNA, ele já vira um pouquinho, já faz uma proteína diferente, já vai poder fazer diferente, tá certo? Um açúcar que você come, você já muda ele aqui. Isso que você faz com que o DNA, o mesmo DNA, faça proteínas diferentes, de acordo com o estímulo externo, a gente chama isso de epigenética. Então, o que manda hoje é a epigenética. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm o DNA voltado para o câncer, você pode melhorar fazendo uso, alimentação regular, saudável, vários alimentos anti-câncer, ele faz com que eles não produzam nenhuma proteína que vai gerar câncer, tá certo? E pessoas que não têm o DNA para o câncer, se você fizer as coisas diferentes do que é a fisiologia normal, ela pode gerar câncer. O que acontece? O DNA está pronto para responder a qualquer coisa do ambiente, tá certo? Ele vai responder mal ou bom, quem vai definir é a gente, tá certo? E aí, alimentos em excesso é epigeneticamente esculhambam nossas células. Alimentos em excesso, metal tóxico, excesso de frutose, pesticidas, certo? Excesso de acidulantes, acidez demais muda o nosso DNA. E eu diria para você assim, emoções é um dos fatores mais interessantes, mais perturbadores que tem de fator epigenético. Ele muda as suas proteínas, tá certo? Então, o modo como você pensa, o modo como você age, o modo como você tem na vida, certo? Os seus conceitos muda totalmente as suas proteínas e vai gerar possíveis doenças ou não. Eu diria para você que a mente, ela tem o poder de melhorar a nossa saúde, certo? Mas de piorar também. Quem vai definir é a nossa mente. É você que está no comando. Você é o condutor ali da carruagem, tá certo? Meu amigo João Braga diz que é um carro em que você é o motorista. O carro vai para onde você quiser, tá certo? Às vezes ele pode soltar um pneu, mas mesmo assim você consegue segurar. Agora, se você dirigir em alta velocidade, a dificuldade, a facilidade de você ter problemas vai aumentando. Se você dirigir devagar demais, numa avenida, você tem a capacidade de alguém bater em você. Então, você é o dirigente, você é o motorista do carro, você é o dono. E aí, as suas emoções interferem diretamente nas células. O modo como você come, como você está na hora do almoço, da refeição, o modo como você pensa, o que você assiste, a música que você ouve, tá certo? A sua rotina diária na mesa ali, tá certo? Vai interferir em você e você interfere nos outros, tá certo? Assim mas aquilo que você emite para os outros vai para você também. Não temos dúvida disso. Então, ou seja, tem todo esse apelo, tem essa parte muito importante da alimentação, da atividade física, do controle emocional, né, desse perfil emocional. Mas aí tem muitos daqueles pacientes que dizem, não, doutor Jonas, mas isso aí dá muito trabalho, eu vou ter que mudar meu hábito, eu vou ter que ir para academia, aquela padariazinha que eu gosto, que faz um pãozinho maravilhoso, quente, eu vou ter que deixar de frequentar todos esses locais. Não teria um remédiozinho aí que resolva, não, uma injeção que eu possa aplicar e
resolver todos esses problemas sem eu precisar deixar a minha padaria de mão, não. É verdade. As pessoas querem sempre pegar um atalho. Todo mundo quer pegar um atalho, tá? Mas todo mundo vai ter a sua estrada para andar. Não tem jeito. Não. A providência divina não dá vantagem para ninguém. Tá certo? Todo mundo vai ter que pegar seu atalho. Ah, doutor, quer dizer que a gente tem que sofrer? Não é sofrer. Não é sofrer. Tem indiano que consome uma refeição por dia. Tá certo? Tem pessoas que fazem... Eu conheci amigos que fizeram 21 dias de jejum. Tá certo? Então, assim, não é sofrimento. É que tem fatores de reparo dentro do nosso corpo que só se expressam quando você está em jejum, tá certo? Eles não se expressam se você não está assim. E aí você tem muito mais oxigenação quando você come menos, quando você se mantém no peso, quando você se alimenta com uma água boa, quando você respira, quando você medita. Você tem muito mais oxigenação. As pessoas que têm alegria de viver, as pessoas que têm gratidão pela vida, as pessoas que vivem com a esperança de dias melhores, eles têm muito mais oxigenação, tá certo? Eles melhoram muito as suas células, porque a mente tem um poder imenso em modificar todas as células do nosso corpo, tá certo? Só que ela tem um poder de destruir também, tá certo? Então, o modo como você vê isso, como você vê a vida, interfere muito no seu proceder, na sua saúde, tá certo? Então essas medicações famosas que a gente vê por aí, como Ozempic, Mounjaro, que são utilizadas nessas várias situações, elas não seriam esse atalho? Como é que elas agem no corpo? O que é que elas podem provocar? Qual de fato a indicação delas? Né? O que você acha, o que você pensa a respeito dessas substâncias? Eu digo o seguinte: se for para você dar aquele bom de início para começar a coisa, para você ter aquela impulso inicial, até pode ser, tá certo? As pessoas, por exemplo, se você for olhar aí, muita gente que já operou de obesidade está obesa do mesmo jeito. E se você for olhar por aí, muita gente que utilizou o Mounjaro está obeso do mesmo jeito depois. Muita gente que utilizou Ozempic, Victoza, Trulist, muita gente que utilizou as drogas anteriores, bupropiona, naltrexona, essas outras drogas que se passava antes, que os colegas da endocrinologia passaram antes, ficaram magros e depois volta tudo de novo. Então, assim, como uma coisa inicial para você, a partir dali, levar adiante e não mais retroceder, tudo bem, tá certo? Eu, por exemplo, tive 90 quilos na minha vida aos 42 anos e hoje nós estamos com 57 e nós estamos a esse tanto de tempo que a gente não voltou mais ao peso de 90 quilos, é 72, 73 no máximo, isso aí. Então a gente está há muito tempo assim, mas porque a gente partiu direto para o principal fator, que é a alimentação. E a gente faz isso rotineiramente. Eu vou depois gravar vídeos mostrando a minha alimentação. E as pessoas acham também, quer dizer que o senhor não come açúcar? Eu como, eu gosto de açúcar. Eu como um sorvete, eu como um hambúrguer. Eu não sou mentiroso nem hipócrita, pelo amor de Deus. Gosto de açúcar, tá? Agora, o açúcar é como o álcool. Se você for consumindo mais, cada vez você quer mais, tá certo? Ele é muito pior do que o álcool. Então você tem que ter parcimônia nisso aí, tá certo? Um belo dia que eu saio, eu consumo um pouquinho de açúcar, um sorvete, alguma coisa assim. Mas não é o meu dia a dia. No dia a dia a gente faz aquilo e eu vou mostrar para vocês isso aí. Vou mostrar a minha alimentação durante os dias para vocês verem. Então, essas medicações, elas podem funcionar como um start inicial. Mas, ou seja, elas não vão ser a solução se a pessoa não mudar o seu hábito, não mudar esse estilo de vida. Dificilmente. Voltar a praticar atividade física, a controlar essa alimentação, dá para ter uma alimentação feliz, controlada e saudável. Até agora a gente não achou nenhuma terapêutica que era definitivamente, muito boa para a obesidade, que não seja mexer na alimentação. Gostaria até que as nutricionistas estivessem aqui, para a gente vai voltar a esse assunto, tá? Eu acredito que a gente precisa voltar a esse assunto, ele é muito importante, porque ou você mexe na sua alimentação,
ou dificilmente você vai melhorar. É lógico que eu não condeno nenhuma terapêutica para a obesidade, tá certo? Muitas das vezes você faz uma cirurgia bariátrica de uma pessoa que está obesa, que está diabética, que está hipertensa, a pessoa vai ter ali 10 anos de melhoria. O problema é que eles estão voltando cada vez mais. Eu conheço pessoas que gastaram 20 mil reais, foram em São Paulo, fizeram tratamentos com obesidade e hoje estão do mesmo jeito, tá certo? Na época foi muito bom e tudo, mas já voltaram tudo de novo. Infelizmente, o excesso de peso, a obesidade, a resistência insulínica são os grandes vilões associados a um erro alimentar que a gente foi colocado para ser, nós fomos formatados para fazer assim. Então, para a gente encerrar e fechar esse assunto que tem muita coisa a ser detalhada, a gente sabe do quantos detalhes a gente tem por falar disso ainda. Precisa ouvir um pouco também da doutora Ariane, da doutora Mariana, que tem muito a contribuir também com essa temática. Muito. Então, por isso que a gente vai... É um tema que a gente não encerra por aqui, a gente vai continuar falando sobre ele, né, em outros momentos, em outros vídeos. Então, por isso que é importante você seguir nas redes sociais. Então, tem o Instagram com @Clínica Integrada Dr. Jonas Moura. E aqui no YouTube, que a gente consegue falar um pouquinho mais, mas ainda não o suficiente, né, de tanto que o tema traz. Para a gente fechar, doutor Jonas, o que a pessoa que está com esse excesso de peso ou que está nessa luta contra a obesidade, ela poderia começar a implementar no seu dia a dia, de pequenas mudanças, pequenos hábitos, para já ser esse start inicial para ele tentar reverter essa situação? Bom, de uma forma geral, você tem que... Eu sempre digo para as pessoas, olha, o mundo é dos nutricionistas, tá? De uma forma geral, nossas nutricionistas, elas têm um preparo absurdo. Elas sabem fazer alimentos, sabem preparar, tá certo? De uma forma muito boa, tá certo? Procure um bom nutricionista para que ele comece a fazer mudanças na sua alimentação. Comece a comer devagar. Não dê, como que eu diria, tem gente que assim, é obcecado para comer, para se alimentar. Com a voracidade daquele alimento. E às vezes eles ficam mesmo assim, nossa, doutor, mas eu não consigo ficar sem meu leite, eu não consigo ficar sem meu pão. E a gente tem que ser maleável, eu diria para você que eu fui aprendendo a gostar de verduras. Por quê? Porque tem um índice glicêmico menor, porque vai absorver glicose menor. Eu consumo menos carboidrato, seja ele arroz, seja tapioca, seja cuscuz, seja macaxeira, ou batata, ou feijão, eu consumo cada vez menos. Consumo um pouco mais de proteína e gordura, tá certo? E coloco a alimentação. E a ordem desses alimentos, como é que o senhor faz no seu almoço? Eu começo sempre, como eu vou mostrar para vocês, aqui da internet, eu começo sempre consumindo a verdura, tá certo? E eu posso mostrar isso hoje para vocês ali durante o nosso almoço. Então sempre faço isso. No máximo eu consumo de manhã 60 gramas de carboidrato, que pode ser qualquer um, seja um tapioca ou um cuscuz. Eu opto por tapioca e cuscuz por conta, eu evito um pouco o trigo, por causa do glúten, evito mais o leite, porque o leite também me faz problemas, e o açúcar também a gente evita o máximo, apesar da gente gostar e consumir às vezes, tá certo? E a gente não pode, eu não me prendo a nada, eu não me privo de nada, eu não me privo de nenhum alimento. Às vezes eu quero consumir alguma coisa, eu consumo. Agora, basicamente a gente coloca a verdura inicial, uma boa mastigação que a gente está aprendendo a fazer. Eu consumia tudo muito rápido, tá certo? Agora a gente está aprendendo a consumir mais, num ambiente o mais fraterno possível, o mais alegre possível. Eu agradeço aquele alimento, agradeço aquela carne que está me sustentando, e eu vou consumindo assim, certo? E eu venho me mantendo no peso aí há mais de 12 anos ou 14, tá certo? E eu diria para você que são diferentes graus, mas você pode conseguir qualquer coisa que você quiser, basta ter força de vontade. Porque assim, você tem que saber, você tem que praticar, você tem que agir. Vocês já estão sabendo. Agora você tem que tomar uma vontade dentro de você que existe para você mudar. E logo, logo você vai ver que eu não sofro nenhum pouquinho por estar fazendo uma reeducação alimentar. Porque o nível de energia que eu ganhei foi muito bom e eu não quero voltar ao que eu era antes.
Pessoal, pois nós vamos finalizando, né, mais um episódio. Então, muita coisa ainda a se tratar, a abordar sobre o assunto, que em outros episódios, em outros momentos, em outros vídeos, a gente vai trazer mais sobre o assunto. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, seguir nas redes sociais, para que você possa acompanhar a gente falando sobre esses vários temas, né, bastante importantes, né? Então, a gente vai a cada semana trazendo um tema. E lembrar, né, doutor Everton, que aqui não é um manual de condutas médicas, é um podcast de informação. A gente sempre busca a educação em saúde. Então, fornecer essas ideias de bons hábitos. Então, é você também que tem uma sugestão de um tema, de algo que você queira saber, né? Como nosso objetivo é informativo, então coloca aqui nos comentários aqui embaixo, né? Então coloca nas nossas redes sociais, que a gente acaba colocando, né, na nossa pauta aí para os próximos episódios. Doutor Jonas, muito obrigado, Nada, por compartilhar. eu que agradeço. Para compartilhar aí com a gente um pouco do seu conhecimento. Pessoal, muito obrigado, né? E até o próximo episódio. Até mais. Muito obrigado.